A existência da vida na Terra surgiu em condições muito desfavoráveis. As temperaturas eram bem mais altas que as atuais e o Sol consistia na principal fonte de energia. Nessas condições foi possível a origem da vida. Mas entre explosões na diversidade de organismos e extinções em massa, um dos eventos mais importantes para a existência da vida como conhecemos hoje foi o surgimento de uma atmosfera rica em oxigênio. Para que isso ocorresse, entre os diversos micro-organismos que evoluíram e alteraram a composição da atmosfera terrestre, se encontram as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis. Elas fazem parte do registro fóssil como as primeiras evidências de vida no planeta, há cerca de 3,45 bilhões de anos, no período pré-cambriano do Éon Arqueano. São micro-organismos procariontes fotossintetizantes e, por não possuírem um núcleo delimitado por membranas, são caracterizadas como bactérias e não como algas. No ecossistema aquático, elas fazem parte do fitoplâncton, a base da cadeia alimentar. Elas trouxeram consigo uma habilidade inédita que foi capaz de mudar o rumo do nosso planeta. Passaram a utilizar água durante a fotossíntese, liberando oxigênio como subproduto. Após a produção e aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera, mudanças drásticas aconteceram no nosso planeta. Devido à alta concentração de oxigênio, houve um evento de extinção em massa, já que todos os organismos vivos até então eram anaeróbios, seres que não necessitam do oxigênio para sobreviver. Em contrapartida, esse cenário criou condições para o surgimento dos organismos eucariontes, aqueles que possuem células com um núcleo cercado por uma membrana, representados por grande parte dos organismos hoje vivos, inclusive o ser humano. As evidências mais confiáveis das existências dessas cianobactérias do passado são os estromatólitos. Os estromatólitos são estruturas rochosas construídas por colônias de cianobactérias. Seu nome deriva do grego stroma, que significa camada, e litos, que quer dizer rocha, literalmente rocha em camadas. São encontradas em diversas partes do planeta, inclusive no Brasil. São formados por um acúmulo de material carbonático, gerado pela ação de micro-organismos. À medida que os sedimentos se acumulam em águas rasas, as bactérias crescem sobre eles. Um estromatólito só é formado quando uma comunidade de micro-organismos consegue se fixar a um substrato e proliferar em águas claras e bem iluminadas, formando um tapete microbiano. Esses organismos realizam fotossíntese semelhante à das plantas, liberando oxigênio e costumam secretar uma abundante mucilagem, substância pegajosa que protege as células e mantém as cianobactérias unidas e bem aderidas ao substrato. Com o tempo, a acumulação de sedimentos depositados obriga a comunidade a criar uma nova camada logo acima. Enquanto as cianobactérias e os demais organismos conseguem captar luz e evitar soterramento, as camadas vão se sucedendo, gerando uma estrutura em forma de coluna ou domo, o estromatólito. É importante ressaltar que os estromatólitos só entram no registro geológico como fósseis se forem litificados, ou seja, transformados em rocha. No Brasil, o primeiro estromatólito encontrado foi ao sul de Itapeva, em São Paulo, no ano de 1944. Foi o primeiro registro fóssil comprovadamente do pré-cambriano no Proterozoico. Posteriormente, achou-se mais estromatólitos do período Proterozoico no Brasil e do Permiano. Estromatólitos também ocorreram no Fanerozoico do Brasil, período que compreende os últimos 542 milhões de anos. Foram encontrados em formações em São Paulo, Paraná e no Maranhão, bem como em sedimentos quaternários da Lagoa Salgada, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, onde se formaram há menos de 2.000 anos. E a taxa de crescimento de alguns estromatólitos de lá foi calculada em 1 centímetro a cada 100 anos. E foram formados em um momento onde as condições de salinidade e hidrodinâmica da região possibilitaram seu crescimento. O desenvolvimento e as características gerais dos estromatólitos, portanto, dependem de fatores tanto ambientais, como profundidade, clareza, salinidade, quanto biológicos, como espécies de organismos presentes no tapete e suas taxas de crescimento e produção de mucilagem. Isso torna possível avaliar, com base nessas estruturas, as condições climáticas, paleogeográficas e ambientais da época em que foram formadas no passado da Terra.